Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos desta vez, e mantendo o registro desgraçado que temos vindo a usar nas últimas semanas, para pedirmos ao embaixador o que nos fala um pouco daquilo que tem sido a primeira das guerras, a da Palestina, numa altura em que, ou pouco depois de a Mossad ter voltado a fazer das suas, como já nos habituou há muitas décadas que a conseguir, isto é, ir ao estrangeiro acabar com os seus principais adversários. Foi mais uma vez isso que aconteceu, não foi, embaixador? António está a correr um risco histórico, porque obviamente que a Mossad e Israel não reivindicou este ataque, sobre o qual a certeza de ter sido feito por Israel é praticamente 99,99%. O Se não 0, estou em erro, também nunca chegaram a dizer que foram eles que mataram os terroristas de Munique, não é? Era a isso que eu me estava a referir. além de terem matado os terroristas de Munique, mataram também um marroquino na Noruega, que não tinha rigorosamente nada a ver com os terroristas de Munique e que foi confundido por um terrorista de Munique. Israel tem uma prática internacional há muito tempo de atuação fora do seu território. E vale a pena dizer aqui e enquadrar isto. Eu sei que para as pessoas que se chocaram muito, e creio que são a esmagadora maioria, com o ataque terrorista do Hamas, poderá haver uma espécie de uma justificação histórica para a circunstância de Israel ir procurar pelo mundo aqueles que são responsáveis por esse ato terrorista, ou pelo menos pela execução, pelo planeamento desse ato terrorista. Nós temos que perceber que isto não é uma selva, isto é, enquanto que um grupo terrorista atua à luz de uma lógica de finalidades, não tendo praticamente regras, um Estado é um Estado. Isto é, um Estado, ao ser um Estado e ao estar nas Nações Unidas, ao ter relações diplomáticas com outros países, obriga-se a um conjunto de regras, uma das quais é digamos, o respeito pela ordem política e jurídica interna dos outros Estados. Nós percebemos a lógica humana no sentido de dizer é preciso ir atrás dos bandidos. Só que uma coisa é preciso ir atrás dos bandidos de uma forma, digamos, legal, isto é, de acordo com o direito internacional. Outra coisa é ir atrás dos bandidos da maneira que dá mais jeito, isto é, colocando-se à margem da lei. Israel faz sistematicamente isso. Eu diria que muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir compreendem isto perfeitamente. Havendo este tipo de ações, é natural que haja também uma vendetta quanto a isto, mas nós temos que perceber que isto tem consequências no plano internacional graves, nomeadamente no desestabilizar dos países onde essas ações são feitas, e, além do mais, dá do Estado uma ideia de que não respeita a ordem internacional. Mas este é um ponto que eu gostava de começar por dizer. Além do mais, há aqui um problema novo, que é o seguinte, nomeadamente os americanos, que tiveram desde o primeiro momento uma ação perante esta guerra, relativamente de contenção desta guerra no seu espaço geográfico limitado da Palestina. Os americanos ficaram bastante preocupados pela circunstância de Israel ter já começado a fazer ações, nomeadamente no Líbano, onde foram buscar aparentemente o número 2 do Hamas. Veremos se o farão mais tarde no Catar, onde está a grande parte da liderança do Hamas. Para isso, para condenar esses países que acolhem terroristas, há regras internacionais e há mecanismos internacionais de sanções, de acussamento mesmo desses Estados. E por isso mesmo, estar a dar esta oportunidade a Israel de ir onde lhe apetecer é, digamos, criarmos uma ordem internacional alternativa. E, portanto, nós assistimos neste momento a um alargar, precisamente contrariamente àquela ideia que os Estados Unidos tinham, a um alargar do conflito. O alargar do conflito ao Líbano,
onde existe um grupo armado que sistematicamente põe em causa a própria existência de Israel, o Hezbollah, como também alargar o conflito, e aí a culpa não é de Israel, aos Houthis no Iémen, que estão neste momento a fazer uma triagem daquilo que é a entrada dos navios no Mar Vermelho, que é o acesso ao Canal do Suez e o acesso ao Mediterrâneo, triagem essa que os Houthis dizem fazer em função, digamos, contra os barcos que vão fornecer Israel. E aí criou-se uma força internacional liderada pelos Estados Unidos, integrada por países como a França, como o Reino Unido, como a Itália, como a Grécia, que está a procurar, digamos, garantir a liberdade desses mares. Por aí passam, vale a pena dizê-lo, cerca de 12% de todo o comércio mundial. Isso é da maior importância, basta perceber o vasto da gama e basta perceber que a alternativa é vir pelo sul, é vir pela África do Sul e fazer, digamos, a rota da Índia. E por isso mesmo estamos já a alargar o conflito. A sensação que se tem, mas isso é uma perspectiva pessoal, é que Israel quer alargar o conflito, isto é, interessa-lhe alargar o conflito, não na parte dos Houthis necessariamente, mas na parte do Líbano, porque pretende outra vez ser para o mundo ocidental uma espécie de elemento, digamos, de aliado contra aquele que considera ser o principal elemento estabilizador naquela área, que é o Irão. O Irão é o fornecedor, vale a pena dizê-lo, do Hezbollah, o Irão é o fornecedor dos Houthis, como o Irão tinha sido o fornecedor do Hamas. O Irão é, de facto, um fator desestabilizador naquela área, porque põe em causa a existência de Israel e porque, digamos, para o mundo ocidental funciona como uma potência que faz correr riscos, nomeadamente em termos da sua apetência pela bomba nuclear e pela aquisição da bomba nuclear. Coisa que... Mas está nas mãos do Ocidente, se me permite interrompê-lo, embaixador, está nas mãos do Ocidente, ou pelo menos, por exemplo, da União Europeia, dizer qualquer coisa do género não em nosso nome, não é? Ou dizem não em nosso nome, ou então é um sim explícito. Pois, esse é o problema, dos países ocidentais, é que, no caso, em todo este caso, os Estados Unidos estão com Israel, aconteça o que acontecer, faça Israel o que fizer, vale a pena dizer, legal ou ilegalmente. A União Europeia não tem unidade para poder ter uma posição comum nesta matéria. E, por outro lado, em relação ao Irão, houve uma divisão entre a União Europeia e os Estados Unidos. Lembramos que Donald Trump saiu do acordo que permitia a monitorização do enriquecimento do urânio do Irão. E também convém dizê-lo, em abono da verdade e da justiça, que o Irão não pode ter uma bomba nuclear, o que tem todo o sentido que não tenha, de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual, aliás, é subscritor, mas Israel pode. E todos nós sabemos que Israel tem bomba nuclear. E, embora não seja membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, não há nenhuma pressão ocidental para que Israel, digamos, entregue a sua bomba. E por isso mesmo estamos aqui com 2 pesos e 2 medidas nesta guerra, onde, passando muito rapidamente, nós temos vindo a agravar as vítimas civis em Gaza. Volto a lembrar que as vítimas do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro foram cerca de 1.170 neste momento computadas, e já vamos em 22 mil vítimas civis em Gaza, com Gaza completamente destruído. E nós não sabemos onde é que vão viver aqueles 2.300.000 pessoas, e não vão com certeza sair do território e ir viver para o estrangeiro, porque esse é que é o objetivo de Israel, que é tirá-los dali. Aquela gente nasceu ali, aquela gente vive ali há muitos e muitos anos em condições penosas, agora foi destruída toda a zona onde eles vivem, porque na realidade o grupo que dirigia aquela zona era um grupo terrorista, mas a desproporção entre, quer em termos de vítimas civis, quer em termos de estragos físicos, é extraordinária, e nós não sabemos como é que isto vai acabar. Claro.
Não sabemos como é que vai acabar, sabemos que continuaremos a acompanhar o tema com certeza nas próximas semanas, esperemos que não ao longo do ano inteiro, mas tenho sérias dúvidas de que não seja mesmo ao longo do ano inteiro. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o tema, com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco da forma como tem visto a evolução da outra guerra, a da Ucrânia, que aparentemente, pelo menos do ponto de vista militar, está empatado. Estamos no início do inverno e, portanto, o empate vai manter-se nas próximas semanas, seguramente, até que qualquer coisa venha a acontecer, sendo certo que ninguém sabe muito bem o que é que pode ser que venha a acontecer, mas dá a ideia que há algumas movimentações que nos podem fazer crer que internamente há alguma contestação a Zelensky. Não lhe parece, embaixador? Sim, há uma tensão clara entre Zelensky e alguns setores militares, e veremos se essa tensão se expressa em termos, por exemplo, de forçar Zelensky a fazer eleições presidenciais como está previsto na Constituição em março. Zelensky tem um excelente argumento para as não fazer, que é o estado, digamos, de exceção que se vive na Ucrânia. E eu acho que tem algum sentido, sob o ponto de vista prático, um país que vive sob uma guerra bombardeado todos os dias em várias partes do país, ter dificuldade de organizar um ato eleitoral, imaginemos com que propaganda, com que listas eleitorais, com que sossego para fazer um ato eleitoral, se fará isto neste momento. Mas isso de facto traduz aquilo que parece ser alguma contestação a Zelensky, nomeadamente no setor militar, e o famoso general Zaluzky, que parece ser, digamos, uma figura polarizadora daqueles que têm estado ao longo destes 2 anos a lutar de uma forma, vamos utilizar a expressão, verdadeiramente heroica sobre o ponto de vista da devolução e das mortes que têm tido. A Ucrânia tem sido um país que tem mantido uma estamina sobre o ponto de vista de luta extraordinário. Muito ajudado, como nós sabemos, pelos países ocidentais, mas com perdas humanas terríveis e com um impacto sobre a sua vida cotidiana muito grande. A Ucrânia é, nesta guerra, o país que é invadido. É invadido, os russos dizem, porque não deu condições às populações russas que ali viviam para terem uma vida normal, mas dito isto, a barbaridade global desta guerra é uma coisa terrível. Nos últimos tempos verificamos que a Rússia conseguiu mais ou menos consolidar as suas posições no sul e no leste, até com alguns pequeninos avanços, e a Ucrânia tem conseguido, muito graças ao apoio ocidental, 2 coisas. Em primeiro lugar, a reforçar a sua capacidade de defesa antiaérea, isto é, tem-se visto que os mísseis Patriot, aquelas baterias de defesa de mísseis Patriot americanas têm funcionado, e a acreditar no que vem na comunicação social, mas isto é sempre duvidoso porque há muita propaganda e ação psicológica nisto, os russos, aquilo que são os famosos mísseis Kinzhal, que são os mísseis hipersónicos que aparentemente podiam funcionar sem ser detectados, terão sido abatidos pelas baterias de Patriot. Se assim é, há aqui uma pequena mudança, isto é, a Ucrânia pode estar, digamos, a garantir a defesa de algumas cidades através desses mísseis, mas de qualquer forma nós temos visto que nas últimas semanas a Rússia tem conseguido fazer ações junto de algumas cidades ucranianas, nomeadamente Kharkiv, Kiev, Lviv mesmo, que é junto à fronteira polaca, fortes, e essas ações não têm, apesar de tudo, sido possível travá-las por completo. Há agora uma nova ideia que apareceu nos últimos dias e que tem a ver com as declarações de Zelensky, que é a ideia de que
tendo em atenção a fragilidade daquilo que é a defesa aérea na Crimeia, que é, digamos, aquele istmo no sul que a Ucrânia tomou em 2014, que a Rússia tomou em 2014, nós temos verificado que cada vez mais surgem ações ucranianas na Crimeia, à distância. O que significa que a Ucrânia está a aproveitar aquilo que são os mecanismos de defesa que lhe foram dados pelos países ocidentais para atacar aquilo que parece ser um elo mais fraco na cadeia russa. E Zelensky disse claramente que o ano de 2024 é o ano de tentativa de isolamento da Crimeia face à Rússia. A principal ligação de isolamento, como nós sabemos, é a ponte de Kerch, aquela ponte que liga a Crimeia à Rússia, ao território central russo, e a outra ponte, o outro isolamento é naturalmente a faixa terrestre que vem do Donbass e que desce até Mariupol. A contraofensiva ucraniana dos últimos meses foi incapaz de chegar ao mar, que era o que eles queriam, que era uma maneira de isolar essa ponte terrestre, mas foi possível, de facto, atacar a ponte de Kerch por várias vezes. E por isso mesmo, eu acho que neste momento o objetivo ucraniano é tentar fazer as ações possíveis já no território russo, quer na Crimeia, quer no território russo. E é o território russo que levou a uma ação aparentemente ucraniana, sobre isto também não parece haver grandes dúvidas, em Belgorod, que matou 25 pessoas. Belgorod é uma localidade russa, no território normal da Rússia, relativamente próximo da fronteira da Ucrânia. Foi atacada uma zona residencial e a Rússia decidiu pedir uma convocatória do Conselho de Segurança por essa ação considerada terrorista. Eu devo dizer que acho um bocadinho de humor negro a Rússia. Exatamente, para dizer o mínimo, não é? Com o tipo de ataques que faz sistematicamente ao território ucraniano, ao sentir-se atacada numa determinada parte do seu território, vir queixar-se ao Conselho de Segurança. Acho que toda a gente considerou mais ou menos isso, da simples razão de que a Rússia, não obstante dizer que todas as suas ações são dirigidas a alvos de natureza militar, a quantidade de vítimas civis que têm sido criadas no território ucraniano, prova que pelo menos o cuidado russo em poupar vítimas civis não é muito. E, portanto, há aqui, digamos, alguma hipocrisia por parte da Rússia nesta matéria. Além de que estamos em guerra, vamos ser claros. Portanto, agora, é evidente que a guerra não permite, por exemplo, alvos civis. A guerra, de acordo com algumas regras, particularmente aquelas regras que saíram depois da Segunda Guerra Mundial. Nós, na Segunda Guerra Mundial, lembramos-nos sempre que a cidade de Dresden foi bombardeada pelos aliados e foi bombardeada a cidade de Dresden, não foi bombardeada nenhuma estrutura militar, e em compensação tinha sido bombardeada a cidade de Coventry, no Reino Unido, é uma espécie de ela por ela. Mas, por isso mesmo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, há um conjunto de regras das Convenções de Geneve que tornam puníveis, salvo seja, dependendo da capacidade depois de exercer essa punição, ataques a populações civis, deliberados a populações civis. Será que o ataque de Belgorod está neste sentido? Será que outros ataques no passado feitos pela Rússia também não estão nesse sentido? Eu acho que isto está ela por ela. Agora, no plano internacional, nós verificamos que continua a haver um apoio, diríamos, retórico por parte da União Europeia relativamente à Ucrânia, apoio esse que, apesar de tudo, com todas as dificuldades, a própria União Europeia tem conseguido transformar praticamente no plano financeiro, apesar das dificuldades criadas pela Hungria. Nos Estados Unidos há o problema que já vimos, que temos analisado, sob o ponto de vista orçamental, de compatibilizar quer o apoio à Ucrânia, quer com o apoio a Israel e com a construção de maiores defesas na fronteira do México. Eu, a prazo, acho que os Estados Unidos vão conseguir ultrapassar esta dificuldade de natureza financeira e vão conseguir manter o apoio à Ucrânia durante mais algum tempo. Mas isto depois liga-se a outra questão que teremos tempo para discutir no futuro, que é as possibilidades de Trump vir ou não vir a jogo nas próximas eleições. Claro. São 10 meses que nos separam de percebermos finalmente de que é que estamos a falar. Vamos ficar por aqui na segunda parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.
Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para desta vez desafiarmos o embaixador Seixas da Costa a falar-nos um pouco daquela que é a primeira, se não estou em erro, a primeira eleição de um ano, o de 2024, que ficará marcado por dezenas e dezenas de eleições. Estou a falar das eleições presidenciais em Taiwan, em relação às quais o vizinho do lado, o gigantesco vizinho do lado, a China disse qualquer coisa que pode ser traduzida em tradução livre por uma coisa do género, sim, brinquem lá a democracia, mas depois disso temos que falar outra vez. É, Taiwan, Taiwan é de facto a primeira dessas muitas eleições que vai haver durante o ano 2024. Eu acho que não nos devemos enganar, apesar de tudo, quando utilizamos a expressão eleições, sobre se estamos exatamente a falar da mesma coisa. Exato. Muitas das eleições que vão ocorrer em 2024 são eleições rituais, de acordo com as ordens constitucionais. Muitas dessas ordens constitucionais têm uma vaguíssima proximidade com as ideias democráticas e algumas dessas eleições têm as cartas marcadas à partida, desde logo a começar pela eleição na Rússia do presidente, que, como todos nós sabemos, está já com as cartas marcadas ou, a menos que houvesse da parte de algum dos nossos espectadores mais inocentes, a dúvida sobre se Putin iria ganhar estas eleições. E, portanto, em Taiwan, o que se passa é que Taiwan é um Estado que não está reconhecido pelas Nações Unidas, não é um Estado independente à luz do direito internacional, e é um Estado que mantém um reconhecimento internacional muito limitado. É uma democracia que vive na ilha de Taipei, na ilha Formosa, do tempo dos descobrimentos portugueses, na ilha de Taipei, e que tem, digamos, vive sobre esta pressão constante, que é a circunstância no acordo de 1971-72, feito, que permitiu à China ocupar o lugar, à República Popular da China ocupar o lugar da China nas Nações Unidas, Taipei ter ficado numa situação de alguma fragilidade sobre o ponto de vista institucional, fragilidade essa que é protegida pelos Estados Unidos. Há um acordo de 1979 que permite aos Estados Unidos, que deu este apoio, digamos, de proteção a Taipei, para evitar uma agressão chinesa, mas a China continua, como o António disse, a ter um discurso e uma retórica muito agressiva face a Taipei, no sentido de dizer isto é território chinês e mais cedo ou mais tarde, bem ou mal, vocês vão acabar por ficar como território chinês. Dentro de Taipei há uma discussão sobre essa matéria, naturalmente, e essa discussão, no fundo, divide-se em três linhas. Uma delas, uma linha radical que quer a independência do país e que reclama a independência do país, que é uma linha minoritária. Depois há uma linha pragmática, que tem estado no poder nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 8 anos, que é uma linha que reclama uma manutenção do status quo, essencialmente a manutenção do status quo, a não alteração do tipo de relações com a China e que cada vez mais procura a proteção dos Estados Unidos para garantir essa linha e para garantir, no caso de uma agressão chinesa, a possibilidade de Taipei reagir. Taipei está hoje militarmente muito apoiada pelos Estados Unidos. Não há, no entanto, dúvidas que se a China quiser invadir Taipei, embora com fortes percas, poderá, digamos, fazê-lo do ponto de vista militar. Isso teria consequências, digamos, que nós não conseguimos visualizar no plano internacional, nomeadamente em termos de reações por parte dos Estados Unidos, que mantiveram sempre, relativamente à questão de Taipei ou Taiwan, a chamada ambiguidade estratégica, isto é, não diziam exatamente o que é que iam fazer, ou não dizem exatamente o que é que vão fazer no caso de haver uma agressão chinesa. Essa ambiguidade estratégica mudou ligeiramente nos últimos anos, com os Estados Unidos a serem mais vocais, no sentido de uma defesa de Taipei, mas nunca dizendo que ficarão militarmente ao lado de Taipei. Por outro lado, este tipo de atitude da China face a Taipei está a assustar, digamos, os países ali ao lado. E em particular está a assustar o Japão, que está num curso para um rearmamento, enfim, completamente contrário àquilo que era a sua tradição desde o final da Segunda Guerra Mundial,
mas está também a preocupar países que veem a afirmação da China naquela área com muita preocupação, como é o caso da Austrália, mas também como é o caso da Coreia do Sul, mas também como é o caso das Filipinas. Estamos aqui numa zona de grande turbulência, que no fundo também é acelerada pela circunstância da China, no chamado Mar do Sul da China, estar a ter atitudes que confrontam o direito internacional, porque partem do princípio, por parte da China, de que aquele mar é seu. E, portanto, a construção de ilhas artificiais e um conjunto de outras atividades que podem dificultar a travessia daquela zona e voltamos outra vez à travessia dos mares, como se põe já na questão do Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb. Aqui é todas aquelas zonas junto do Mar do Sul da China que são fundamentais para o comércio mundial. E para o comércio mundial também vale a pena dizer que esta é uma das armas que não é, digamos, letal por parte de Taipei, de Taiwan, é que o Taipei tem 90% da produção dos microchips, que hoje são fundamentais para grandes indústrias mundiais. Uma eventual paragem da produção de microchips em Taipei criaria uma crise mundial ao nível de várias dimensões de natureza tecnológica. E, portanto, estas eleições são importantes para quê? Para perceber se o partido que até agora tem tomado esta posição, defesa do status quo, digamos, o partido nacionalista, e que tem procurado uma ligação com os Estados Unidos, lembramos aí da lá da Nancy Pelosi, que na altura era a Presidente da Assembleia da República, digamos, americana, mas também um conjunto de viagens que a própria Presidente chinesa de Taipei fez aos Estados Unidos, a viagem que fez aos Estados Unidos. Não oficiais, viagens não oficiais. Exatamente, e todas elas com um caráter, digamos, que foi lido por Pequim como provocatório. Veremos em que medida é que este partido, que está no poder há 8 anos e que agora, através do seu vice-presidente, concorre para mais um mandato, mais 4 anos, consegue subir. O outro partido que está mais próximo é curiosamente, eu digo curiosamente, é o Kuomintang, é o famoso partido que no fundo representou a China, mesmo nas Nações Unidas, até 1971-72, é o partido de Chiang Kai-shek, e que atualmente é o único com o qual a China, curiosamente, ainda mantém um diálogo. E o candidato desse partido está ligeiramente afastado em termos de intenções de voto do candidato do Partido Nacionalista, mas de qualquer maneira isto nota que aquele partido que quer manter algum diálogo com a China e com o qual a China, de certa maneira, se entende, digamos, tem alguma expressão no plano interno. Vai ser muito importante para perceber se há uma mudança tectónica na evolução, na opinião pública de Taiwan agora nestas eleições. Embaixador, permita-me que estabeleça aqui uma comparação caricatural, digo eu, mas talvez não muito. O que se passa em Taiwan é um pouco como se em 1974 os últimos representantes do antigo regime em Portugal se tivessem acantonado nas berlengas e desde então tivessem tentado fazer uma república diferente da de Portugal. Foi isso que aconteceu em 1949, exatamente com o Kuomintang, e é disso que estamos a falar, não é, embaixador? Embora se possa dizer que, digamos, o direito que a China tem de tomar o poder no território continental chinês, digamos, é idêntico ao direito que o Kuomintang tinha de se prolongar no poder. Isto é, há uma luta interna, há uma guerra civil na China. O Kuomintang, de facto, vai para as suas berlengas, que é Taiwan, que apesar de tudo é um bocadinho maior que as berlengas, e consegue sobreviver aí com alguns apoios internacionais desde praticamente 45. Durante muito tempo os Estados Unidos tinham nas Nações Unidas, conseguiram preservar nas Nações Unidas a legitimidade, e não só os Estados Unidos, todo o resto do mundo, porque quando Taiwan assume o lugar nas Nações Unidas em 45, assume-o em nome da China. Digamos, a reversão e a colocação de Pequim em lugar de Taiwan só vem a ter lugar em 71, 72, o que significa que para grande parte do mundo, no início, havia uma legitimidade por parte de Taiwan,
essa legitimidade vai sendo perdida à medida que o regime chinês da República Popular da China, de Mao Tse-tung, se começa a afirmar e a consagrar, e há um momento a partir do qual o mundo chega à conclusão que era um teatro, digamos, dar àquela ilha o poder de representar um país onde não tinha a menor capacidade de influência. Mas é um bocadinho verdade, é uma espécie de última instância de poder, e no fundo nós perguntamos quem é que é o culpado disto. O culpado, em primeiro lugar, é a realidade. No plano internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas começou a pressionar o mundo para se adaptar à realidade. E por outro lado são os Estados Unidos, que nessa altura quiseram aproveitar a rivalidade que havia entre a União Soviética e a República Popular da China e disseram, vamos trazer para dentro do Conselho de Segurança um outro país comunista, mas que se opõe à União Soviética, o que permitirá explorar o dissídio. Claro. Bom, agora estão a ter o preço disso. E eu outro dia estava-me a perguntar, quando morreu Henry Kissinger, certo, se de facto a sua morte foi comemorada em Taiwan, porque é ele o autor desta reversão que colocou Taiwan, digamos, numa linha descendente para uma possível integração com a China mais cedo ou mais tarde. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Continuo a acompanhá-lo nas redes sociais do Jornal Económico. E para a semana regressaremos com novos temas, sendo que, com grande probabilidade, pelo menos 2 deles não serão nada novos. Até para a semana. Obrigado.